Eu sou Maria Auxiliadora Bartolomeu, filha de Francisco Bartolomeu, seu Chiquinho, e de Ludmila Barbosa Bartolomeu. Eu sou uma das 10 que nasceram dessa grande família e que sempre caminhou lado a lado com a Bartolfil. A Bartolfil, eu não sinto a Bartolfil como uma empresa, eu sinto a Bartolfil como aquilo que nós aprendemos dentro de casa: compromisso, responsabilidade e o dever cumprido, né? O dever bem feito, cumprido. Meu pai era muito exigente, muito caprichoso, então exigia muito da gente. E honestidade e respeito com as pessoas. A Bartolfil nasceu de um sonho, de coragem e vontade que meu pai tinha, porque tinha na cabeça dele comércio, mas ainda não tinha oportunidade, né? Mas ele pensava na Bartolfil assim, e com o apoio incondicional da minha mãe, que sempre esteve do lado dele, com apoio, ajudando, colaborando em tudo que precisava, cuidando muito bem da gente, né? E quando a gente morava na fazenda São Lourenço, em Amparo do Serra, nós éramos 10 filhos. E Antônio mais velho, Leonildo ainda nenenzinho de colo. Então ele, conversando com minha mãe, ele decidiu dar uma tarefa para cada filho. Ele falou: como que eu vou criar 10 filhos na roça? Tinha já um movimento, né, que já tinha melhorado um pouquinho a situação e tudo. Plantação de feijão, milho, arroz, tinha um gado pequeno, criava os porcos, mas para despesa, galinha. Então ele falou assim: olha, Ludmila, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar para cada uma tarefa. Antônio vai para Ponte Nova. Antônio está novinho, bem novo ainda. Ele vai aprender um ofício, que é o comércio. Trouxe ele para trabalhar com o Seu Cortes, que era um comerciante muito rigoroso, muito rígido, bravo, muito exigente. Então meu pai achou que ele seria o ideal para ensinar Antônio um ofício. E Antônio, coitado, passou maus pedaços, porque ele era realmente muito severo, muito exigente, mas Antônio aprendeu. Zezé tinha a obrigação de... Ele que levava a comida dos trabalhadores da roça, o café. Tãozinho ficava cuidando do café, né, para os funcionários da lavoura. Tãozinho cuidava da colheita do café e Darcy no engenho. E Renato ficou com a parte assim mais variada, né, que é tratar de galinha, debulhar o milho para tratar das galinhas e dos porcos, água horta, colher os ovos. E eu, como era menor, e Carlos também, então a gente ajudava Renato assim naquelas tarefas mais simples, né? E era muito bom mesmo. E durante a semana ele tinha ele tirava muito leite. Então o que ele fazia? Queijo com aquele leite todo, tirava da despesa e fazia queijo com o resto. Então todos os dias fazia queijo. Quando era na sexta-feira, a gente ajudava aí nessa parte. Eu, Renato, tinha a Perata, que foi uma moça que foi criada lá em casa, aliás, 3 irmãos. O irmão, o Antônio, que era do carreiro, Laura e Perata, que ajudava na cozinha. E tinha Quizica também. Então, eu juntava todo mundo para limpar aquele queijo, cuidava, lavava, secava, e minha mãe arranjava tudo nos pés de um balaio, uma apanhadeira, uma coisa mais. E meu pai levava aqui para entregar no Serra. Punha um de um lado, outro do outro, numa cesta daquela, e os queijos fresquinhos, mais verde, né? E na outra o queijo já um pouquinho mais curado, mais escorrido. E ele já entregava aquele queijo, já tinha os clientes no Serra para ele fazer a entrega. Ele que fazia isso. E ele preocupava assim: Ludmila, eu tenho que apurar dinheiro para mandar para os meninos de Bartolfil, porque estava começando já, entendeu? Aqui no Ponte Nova. E Darcy, Antônio, já começando, depois Zezé veio. Então ele preocupava demais. Então tudo que ele apurava, tudo que ele vendia, o dinheiro vinha para os meninos. Vendia o queijo, o feijão, o milho, e separava da despesa e o resto ele vendia.